No tratamento de reconstrução de sobrancelhas, um dos grandes segredos que deve ser, sim, levado em consideração e ser feito com o maior cuidado é, sim, a ficha de anamnese. Isso é bem importante porque muitas vezes a gente preenche uma ficha de anamnese ou deixa a cliente preenchendo a ficha de anamnese e a gente não faz uma avaliação prévia para saber o que apresenta, o que ela marcou, quais as informações que a gente pegou. Eu sempre utilizo a ficha de anamnese nos meus atendimentos como uma forma de conseguir retirar da cliente, além das informações que ela vai me passar, mas os desejos e anseios que ela tem, os sonhos que ela tem, frente ao tratamento de reconstrução de sobrancelhas. Então, ali, quando eu pego os primeiros dados, os dados da cliente, como é que ela nos conheceu, eu já aproveito sim para iniciar esse diálogo, essa conversa. Muitas vezes ela já vai dizendo como é que era o crescimento das sobrancelhas dela, em que momento da vida dela as sobrancelhas começaram a ficar mais estreita, quais foram os motivos que levaram, e eu sempre anoto ali a data de aniversário, que é uma forma que eu tenho de manter esse contato com ela e de favorecer então um contato futuro, de criar vínculos com a minha cliente. Então, na parte importante que eu acho ali da anamnese é essa conversa, esse diálogo. Sempre eu ofereço um café, é um momento mais descontraído, sempre ouvindo mais do que falando. Ali não é um momento de eu falar das minhas informações, falar do meu procedimento, de eu dizer como é maravilhoso o tratamento de reconstrução de sobrancelhas. Eu aproveito sim aquele momento para escutar a minha cliente, saber tudo que ela tem para me dizer, todas as dores e desconfortos, quanto tempo que ela passou sofrendo com essas sobrancelhas, quais foram os motivos que incomodaram ela, o que levou ela a buscar o tratamento de reconstrução, de que forma ela nos conheceu, foi por indicação, foi vendo o procedimento, foi por conversa com amigas, qual foi o meio que fez para ela nos conhecer. Nessa ficha de anamnese eu também anoto algumas informações, como a roupa que ela veio, a situação que ela estava, como é que ela se sentiu, se ela veio sozinha, veio acompanhada. Essa anotação é válida para mim, para eu poder gerar um novo diálogo com elas. Quando gira com muita cliente, a gente acaba esquecendo, acaba se passando essa informação. Então, eu sempre guardo a ficha de anamnese. Quando ela vem no retorno, eu gosto de dar uma lida nesse cabeçalho e pegar essas informações para que eu possa lembrar dela, lembrar da fisionomia dela, e sim para que eu possa ter algum diálogo. Às vezes elas contam do filho, do neto, do sobrinho, e tudo isso é muito importante para que ela não se sinta tão perdida, e sim para que ela se sinta tratada bem, para que ela se sinta assim importante como ela realmente é. Então, eu utilizo sempre da ficha de anamnese para manter todas as informações que naquele momento eu acho necessário, que podem sim me favorecer para um próximo contato com ela, como dados de telefone, e-mail, endereço. Tudo isso é bem importante dentro dessa avaliação da anamnese. A idade dela é importante, se ela caso queira falar, para a gente poder ter uma noção do tempo que essa sobrancelha foi epilada. Então, uma sobrancelha que foi retirada os pelos com frequência por um longo período, quando eu for fazer a minha avaliação com tricoscópio, a probabilidade de eu achar poucos fios, de eu não ter um resultado tão bom, vai ser bem grande, com uma pele mais vivida e com pelos que foram epilados com muita frequência. A gente acaba muitas vezes inativando, enfraquecendo e até destruindo esses ossos, que são o que nos dá o potencial de crescimento das sobrancelhas. Eu aproveito também este momento de anamnese para escutar a queixa dela. Qual o motivo que ela me procurou? O que mais incomoda nas sobrancelhas? O que ela não gosta? O que deixa irritada? É ter que pentear? Ela tem esse hábito, né, de fazer um tratamento já nas sobrancelhas? Ela não tem. Então, nesse momento, eu procuro sim fazer perguntas estratégicas para chegar no histórico dessa sobrancelha. Então, o que essa sobrancelha me conta? Né? Então, se essa sobrancelha passou lá pela década de 80, de 90, entrou na moda de retirar as sobrancelhas, de ser as sobrancelhas bem afinadas, se é uma moça jovem que não passou por essa era, mas que sim está com as sobrancelhas afinadas, qual o motivo? Apresenta alguma doença, apresenta algum desconforto? Tudo isso é muito importante para preencher essa ficha de anamnese, até para quando eu for planejar esse tratamento de reconstrução, de que forma vai ser esse planejamento, quais serão as minhas escolhas, de que forma vai ser
eu vou conseguir recuperar esses pelos, eu não vou conseguir. Então a queixa principal é muito importante. Eu ouvir a cliente, saber tudo que ela tem para me dizer frente às sobrancelhas. Sempre lembrando, ouvir mais do que falar. Aqui não é o momento de eu explanar o meu método, como ele é maravilhoso, o tratamento excelente que eu faço. Aqui é o momento de eu ouvir a minha cliente e aproveitar o máximo de informações que ela tem para me dizer. Até mesmo muitas, quando eu pergunto dentro da ficha de anamnese se elas têm tricotilomania, que é o hábito de arrancar as sobrancelhas, elas dizem que não, até pelo nome ser mais rebuscado, mas aí eu explico, elas dizem que não. Porém, conforme a gente vai conversando, eu vejo que elas ficam o tempo inteiro com a mão na sobrancelha. Então, isso é um fator muito importante que não foi dito pela cliente, talvez por vergonha ou por não entender muito bem, mas que ao visualizar a cliente eu consigo perceber que sim, sombras nas sobrancelhas, o lápis faz o uso contínuo de lápis, e aí eu sempre procuro dar essa orientação, nunca de uma forma podativa, cortando a cliente. Não, a gente não usa lápis nas sobrancelhas, porque o lápis fecha o ósseo e enfraquece o pelo, e o pelo cai e aumenta a falha. A minha cliente está chegando ali pela primeira vez, ela está conhecendo o meu espaço, ela ainda não tem confiança e entendimento suficiente para entender os malefícios do lápis. Eu, como profissional, tenho. Então, eu sempre faço uma junção de informar os malefícios, porém eu digo para ela, mais importante do que passar o lápis é retirar o lápis. Então, se a minha cliente prefere o uso de lápis, mas faz uma higienização correta, eu vou alinhar com ela isso. Então, pode manter o lápis, vai tentando diminuir, mas o mais importante é que tu higienize, não só no banho, né, mas que tu passe sim um demaquilante, que tu higienize com mais atenção. Passe um demaquilante, faça a utilização de um sabonete facial, faça movimentos circulares, se tem escovinha, faça a utilização, uma vez por semana faça uma esfoliação, uma aplicação de argila, tudo para tratar aquela sobrancelha. Então não é simplesmente retirar aquilo que naquele momento está sendo o suporte dela, mas passar para ela as orientações que ela precisa para se sentir tranquila, para passar por esse processo, por esse tratamento de reconstrução com mais tranquilidade. Também pergunto para a cliente se existe naquela sobrancelha algum corte, alguma cicatriz, alguma ferida, alguma bolha, qualquer sintoma que possa também favorecer a essa falha. Se existe uma cicatriz, eu não vou conseguir, se existe uma cicatriz, ocorreu ali uma destruição de ósseo. E com esses ossos destruídos é impossível fazer crescer novos pelos exatamente naquele local. Então isso é bem importante mostrar para ela, através da avaliação com tricoscópio, os locais onde houve essa perda de pelos, qual a importância que isso teve, de que forma vai ser feito esse tratamento e dizer que naquele local onde tem a cicatriz não vai haver nascimento de novos pelos, a gente vai fazer um tratamento ao redor que poderá ou não cobrir aquela cicatriz. É muito importante ter clareza com a cliente, deixar tudo para ela muito claro, aquilo que a gente consegue fazer e o que não consegue. Quando eu vendo os meus pacotes de tratamento de reconstrução, eu sempre falo, o mínimo são 4, o máximo a gente não tem noção. Então é bem importante ter essa clareza, a gente consegue sim, com um tratamento mínimo, ter excelentes resultados, mas muitas vezes, dependendo do organismo da minha cliente, pode ser que levem mais dias. Então sempre ser sincera, ser transparente, passar essa clareza de informações para a cliente. Se ela veio se queixando das falhas, há quanto tempo ela observa essas falhas? Desde quando essas falhas existem? Há quanto tempo ela sente um incômodo? Não, as falhas existiam há mais tempo, mas elas não me incomodavam tanto. Passei a me incomodar a partir de tal época, porque as falhas ficaram maiores, porque ficou o desconforto maior. Então, isso é importante anotar sempre na ficha de anamnese. Isso faz parte do exame, então, da avaliação, né? Depois a gente vai passar para um exame físico também. O histórico clínico dessa cliente, então, algumas doenças favorecem sim a queda de pelos. Então, a gente passou por um momento bem difícil aí em meados de 2021, 2022, e esse momento sim favoreceu muito, não só a queda dos pelos do cabelo, como dos pelos das sobrancelhas. Às vezes o próprio hábito de dormir, às vezes existe uma assimetria entre uma sobrancelha e a outra, e quando eu questiono a cliente, qual é o lado que tu dorme? Geralmente é o lado das sobrancelhas, então a gente perde pelos também pela fricção, né? É mais ou menos o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de tanto friccionar
aquele pelo no travesseiro, a gente acaba assim perdendo alguns pelos que acaba saindo devido a essa fricção, né, devido a essa pressão que acontece no local, acaba sendo perdido esses pelos e acaba gerando essas falhas, às vezes até de espessura, uma sobrancelha mais estreita, a outra mais cheia. Tudo isso influencia nas nossas informações, nas nossas anotações. Eu evito passar a informação para ela daquilo que eu estou coletando, eu simplesmente vou coletando. Claro que se ela me pergunta, eu repasso, mas eu não fico dando explicações. Eu sempre vou perguntando e questionando e retirando dela cada vez mais informações. Que ela me traga cada vez mais limpo esse histórico, né? Porque a anamnese é isso, né? Ana significa trazer de volta, né? E mnese é a memória, né? Então eu quero sim que a minha cliente traga de volta a sua memória, o histórico dessa sobrancelha. O que ela lembra, né? Quais os hábitos que ela tem. Então, algumas doenças que podem sim favorecer a queda de pelo são a depressão, diabetes, vitiligo, glaucoma, tricotilomania, que é o hábito de arrancar os pelos, hipertensão, dermatites, alopécias, hipotireoidismo, hipertireoidismo, hipotensão, hipertensão, líquen, psoríase. Tudo isso favorece a queda de pelos. Então, se a cliente marca alguns desses itens, eu já vou ter que ser mais sincera para ela e dizer que a probabilidade da gente não conseguir fazer uma reconstrução vai ser muito grande, porque é preciso ser feito um tratamento prévio, né? Então, precisa se tratar. Existe uma doença por trás que favorece esse crescimento, essa queda, né? Ou que essa doença por trás dificulta o tratamento de reconstrução. Então, é preciso tratar para depois partir para um tratamento de reconstrução, ou vai deixar o tratamento de reconstrução um pouco mais lento, mas sempre sendo o mais clara possível para a cliente. Pergunte se tem alguma outra doença diagnosticada. Uso de medicamentos é muito importante, alguns medicamentos podem sim gerar a queda. Uso de vitaminas, se ela tem faz uso de algum polivitamínico, esses polivitamínicos já têm minerais que favorecem o crescimento dos pelos, então quais os minerais que ela está fazendo uso, quais as vitaminas que ela está fazendo uso, tudo isso é importante nesse momento, colher o máximo de informações. Se ela está gestante, se ela está lactante, isso é importante porque gestante e lactante a gente não trabalha nem com os óleos essenciais, nem no tratamento de reconstrução. Então a gente vai esperar, pedir, solicitar que ela aguarde mais um pouquinho para poder retornar e fazer o tratamento. Se ela está lactante, dependendo do ativo que a gente coloca, o óleo essencial que a gente coloca, pode ser sentido no leite. Então tudo isso influencia no nosso tratamento, no nosso resultado, e a ficha de anamnese é bem importante para trazer o mais clareza possível todas essas informações. Além disso, alguns antecedentes alérgicos. Esses antecedentes alérgicos servem para mim na hora de fazer o uso de uma rena, de uma tintura, aplicação da argila, aplicação de óleos essenciais. Se é uma pele que já é alérgica, que já tem tendência a ter essa alergia, a ter esses malefícios, eu vou ter uma maior dificuldade em aplicar alguns tratamentos, em usar alguns produtos, alguns medicamentos nessa sobrancelha devido às características natural da cliente. O uso de marca-passo ele é bem importante caso eu faça uso de alta frequência ou que eu faça uso do microagulhamento, também tem que ter esse cuidado antes de fazer então a aplicação desses ativos. Então, observar na ficha de anamnese o que a cliente tem. Se ela é hipertensa, isso é bem importante. Muitas vezes a gente anota na ficha de anamnese, esquece a ficha, nunca mais olha, nem sabe o que tá, a cliente veio, voltou, não anotou quantas vezes a cliente voltou, qual é o número de sessões que ela está fazendo, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, e principalmente anotou lá que a cliente é hipertensa e a gente acaba usando no cliente um óleo bem importante no tratamento da reconstrução, que é o óleo de alecrim. E o óleo de alecrim, ele ativa a circulação local, mas ele não pode ser usado em pessoas hipertensas. Então, por falta de uma avaliação correta, de usar aquele estudo, aquele aprendizado que eu fiz com clareza, eu acabo cometendo alguns erros que sim, podem ser prejudiciais para minha cliente. Então, saber reconhecer
através da ficha de anamnese, qual o tratamento melhor que eu vou fazer, qual o óleo melhor. Ela apresentou isso, ela tem uma pele sensível, qual a melhor argila que eu vou fazer a utilização com ela? Vai ser uma argila verde se ela tá com a pele seca e escamosa? Provavelmente não, ou eu não vou usar argila nenhuma, vou fazer uma hidratação, vou fazer uma preparação da pele, e num próximo momento farei uma argila branca, uma argila rosa. Agora, se a minha cliente sim apresentou uma pele bastante oleosa, de que forma eu vou fazer essa aplicação? Vou optar então por uma argila verde, uma argila preta, vou aplicar antes ou depois do designer, isso tudo é muito importante para a gente poder saber se eu aplico antes desse design ou se eu aplico depois, qual é o melhor momento para aplicar frente à pele da minha cliente. Uma pele sensível, eu vou aplicar então a argila pós o procedimento de epilação, né? Para que aquela pele sensível fique então mais relaxada, não fique tão vermelha, né? Então que cause um benefício então para aquela pele. Se eu tô com uma pele oleosa e eu vou fazer o processo de epilação, eu necessito sim passar uma argila verde, uma argila preta para retirar essa oleosidade, para eu ter sim uma pele mais limpa. De repente eu vou usar um adstringente nessa pele para favorecer o meu trabalho de epilação. Então, quando a gente conhece a pele, quando a gente conhece o pelo, quando a gente conhece os produtos, a gente consegue utilizar a ficha de anamnese a nosso favor. A gente consegue usar a ficha de anamnese em nosso benefício, em benefício do nosso tratamento, em benefício da nossa cliente. A gente consegue aí dominar o tratamento de reconstrução de sobrancelhas, visando todos esses benefícios que o tratamento nos traz e que a gente consegue tirar essas informações através, sim, da ficha de anamnese. Antecedentes oncológicos, então, se a minha cliente passou e está passando por um tratamento de câncer, isso influencia muito, porque ela já teve uma perda de pelos, né? Então, eu preciso ter um cuidado se ela já está num processo de recuperação ou se ela está iniciando. Então, de que forma vai ser feito isso também é muito importante. Se ela já está apta para fazer esses procedimentos, sempre fazer uma solicitação médica, consegue com o médico uma autorização para a gente iniciar o tratamento de reconstrução, passar para o médico dela todos os componentes que a gente vai usar naquele tratamento e ter um cuidado de saber e de explicar. Vai ser um tratamento mais lento, até pelo processo que a cliente está vivendo, né? Micropigmentação. Então, se a cliente já veio com micropigmentação, qual é o sentido dela, né? Ela gosta dessa micropigmentação, ela acabou de fazer uma micropigmentação. Se eu fizer o microagulhamento, provavelmente vai clarear um pouco essa micropigmentação. Não, ela já tem uma micropigmentação antiga, ela não gostaria mais de ter, ela gostaria de remover futuramente com uma remoção a laser, uma remoção química. Então, ela vai iniciar um tratamento de reconstrução, não é recente, se é uma micropigmentação de 30 dias ali, não pode ser feito, porque vai estar em processo de cicatrização, tem que ser um tempo maior. Qual é o objetivo dela em fazer uma micropigmentação e logo fazer um tratamento de reconstrução? Não gostei da minha micro, quero uma micro nova, gostei, não gostaria de mexer, só queria trazer uns pelos. Então, tudo isso é importante conversar com o cliente e retirar dela essas informações. Às vezes ela vai dizer, sim, tem uma micro, e aí a gente vai anotar só que tem a micro, mas quanto tempo é essa micro? Né? Por que o tratamento de reconstrução se já tem uma micro? Então, são coisas que a gente consegue ir observando e tentando analisar da melhor forma e recolher as melhores informações da nossa cliente. Outra coisa importante que eu gosto muito de salientar são os tratamentos estéticos, né? Então, essa cliente tem um hábito de higienizar as sobrancelhas, ela usa um sabonete específico para o rosto, ela faz uma esfoliação mensal, ela busca uma esteticista para fazer um tratamento de pele, ela tem o hábito de passar um hidratante após o banho ou de manhã, de noite, ela tem esses hábitos de estética, de cuidado com o rosto, de cuidado com a pele. Então, há cliente que chega para mim e me diz, eu não passo nem hidratante no rosto. Eu sei que vai ser um cuidado maior que eu vou precisar ter com aquela pele e eu nem vou indicar um kit home care porque ela não vai aderir, ela não vai usar. Então, eu preciso antes fazer o tratamento, conscientizar ela e após essa conscientização, que não vai ser na primeira sessão nem na segunda, mas vai ser após várias sessões, eu vou oferecer para ela a possibilidade dela fazer então esse tratamento em casa.
Eu não posso invadir a individualidade da minha cliente. Eu preciso respeitar ela. Isso é fazer com que o meu atendimento seja único, seja exclusivo, que eu consiga ouvir o que ela tem para me dizer, que eu consiga ter atenção naquilo que ela precisa. Então, se ela já não tem esse hábito, eu vou querer colocar para ela, obrigar ela a fazer um kit de home care, provavelmente ele vai ficar em casa, ela não vai fazer a utilização, porque ela já não tem o hábito. Então, de repente, eu inicio com o hábito de escovar, né? Então, quem sabe nessa primeira semana, tu tenta escovar as sobrancelhas todos os dias. Depois eu passo para higienizar as sobrancelhas antes de dormir, ou amanhã quando acordar, ou 2 vezes ao dia. E assim eu vou conversando com ela e vendo nas outras sessões, conseguiu escovar as sobrancelhas todos os dias? Como é que tu te sentiu? Tu observou algum resultado? Como eu divulgo isso muito nas minhas redes sociais, a importância da gente escovar as sobrancelhas, muitas clientes, quando me procuram, já me procuram mostrando os seus resultados. Veja como a minha sobrancelha cresceu. Eu simplesmente passei a escovar a minha sobrancelha. Olha a diferença. Eu já consigo ver pelinhos. Elas vêm muito contentes. Elas vêm muito orgulhosas de si, dos resultados que elas estão tendo, das sobrancelhas maravilhosas que estão ficando através desse tratamento simples que é escovar as sobrancelhas, higienizar as sobrancelhas. Então, isso é importante, assim, além de orientar, eu gosto de mandar uma mensagem para ela no final do atendimento, no outro dia do tratamento, saber como é que ela ficou, como é que ela se sentiu, como é que ela está se sentindo com as sobrancelhas lindas e reforçar a importância, então, de escovar, de higienizar, para que ela vá criando esse hábito. Na próxima sessão, isso tudo eu tenho anotado, ela não tem o hábito de higienizar. Tal dia passei a informação, tal dia conversei com ela. Então, ter esse diálogo, manter esse contato com a cliente para que sim, ela se sinta pertencente ao tratamento de reconstrução dela, das sobrancelhas dela, do cuidado dela. Que não seja simplesmente um local, um momento que ela vai lá e faz e a mágica acontece. Mas não, que ela tenha hábitos até que conservem, né? Esses novos fios que vão chegar. Então é muito importante saber, além desses tratamentos estéticos, se ela já pintou as sobrancelhas com tintura. Foi tintura específica para as sobrancelhas? Foi tintura de cabelo? Se ela já utilizou rena, deu alergia, gostou do resultado? Tu gosta de uma rena mais marcada, uma rena mais suave? Qual o tipo de procedimento que tu gosta? Se ela já fez um brow lamination, se ela já alisou os fios das sobrancelhas, então se já usou uma descoloração, né? Se já descoloriu os fios das sobrancelhas para pintar de outra cor, né? Qual o material que foi usado? Foi uma tinta de cabelo ou foi uma tinta para sobrancelhas? Então tudo isso nunca fiz uso, não usei, não tenho hábito, não gosto do efeito do brow lamination, acho feio. Então, isso é importante, eu coletar essas informações para eu planejar o melhor atendimento, eu planejar a minha entrega. Muitas vezes eu finalizo as sobrancelhas com uma pasta mágica, ela dá essa sensação de fios mais moderna, a sobrancelha mais volumosa, e tem algumas clientes que não gostam. Então, se eu peguei essa informação na ficha de anamnese dela, que ela não gosta dessa sobrancelha mais bagunçada, que ela gosta da sobrancelha mais alinhada, os fios mais no lugar, que ela não pode ficar com os fios bagunçados, eu vou conseguir, na minha finalização, dar esse resultado que ela deseja, fornecer para ela aquilo que ela gosta, aquilo que ela se sente bem, porque afinal de contas é ela que vai desfilar com as sobrancelhas, então quanto mais próximo do desejo dela eu tiver com o meu tratamento de reconstrução, melhor será para ela, né? Se ela usa maquiagem, qual a frequência que ela usa maquiagem? Não no rosto, né? Mas nas sobrancelhas. Ela usa todo dia? Só quando sai? Mas sai todo dia para trabalhar? Usa só no final de semana? Usa só nas festas? Qual é o hábito que ela tem de maquiagem, né? Com essa sobrancelha? Usa um lápis? Usa uma sombra? Se ela usa lápis, eu consigo fazer essa troca do lápis passar para a sombra? Gradativa, falando dos benefícios da sombra, que vai cobrir melhor, que vai ficar um resultado mais natural, que não vai ficar tão marcado. Então, tudo isso eu vou conversando com a minha cliente e possibilitando a ela pensar de outra forma, rever outros conceitos, nada nunca muito impositório. A partir de hoje não vais usar mais lápis, vais ter que usar sombra. Não, que seja uma conversa, que seja um diálogo, né? Se for necessário, que eu acho que cabe no momento, eu explico os malefícios do lápis, falo dos benefícios da sombra, né?
Também pergunto para ela como que ela gosta da sobrancelha dela. Gosta da sobrancelha bem alinhadinha? Se ela gosta de uma sobrancelha bem alinhada, ela não vai querer passar pelo tratamento de reconstrução de sobrancelha com muitos fios sobrando. Ela vai querer uma carreirinha, assim, uns fios mais próximos da sobrancelha dela. Ou de repente ela vai querer dar volume e espessura para a sobrancelha dela que ela já tem, para depois começar a fazer um tratamento, então, com os outros fios, né? Dar uma espessura, um aumento de espessura na sobrancelha. Ela vai querer dar um aumento de espessura no fio, no pelo, dando volume para a sobrancelha. Então, isso é importante conversar para que eu não deite a minha cliente na minha cabine, no meu atendimento, e eu baixe a cabeça e vá fazendo sem questionar aquilo que ela se sente bem, aquilo que ela gosta. O uso de cosméticos faciais, se ela está usando algum ácido, é bastante importante saber se ela usa o ácido hialurônico, qual os usos de vitamina C que ela faz. Se ela usa lente de contato, é bem importante, caso ela vá fazer uma alta frequência, um microagulhamento. Exposição solar, ela pega sol todo dia, eu trabalho na beira da praia entregando lanches. Eu vou precisar evitar nela o uso de óleos essenciais, porque se ela não fizer a retirada correta desse produto, provavelmente vai gerar uma mancha, porque ela já tem o hábito. O trabalho dela necessita ser no sol, ela precisa trabalhar no sol. Não, eu pego sol mais esporadicamente, então pode ser um controle mais cautelar também. Tudo isso a gente vai avaliando e conversando as possibilidades que tem da cliente. Cosméticos faciais usam protetor solar, a importância do protetor solar, faz a higienização correta da pele, usa dermos cosméticos ou usa cosméticos específicos para o rosto, faz um tratamento com o dermatologista, qual tratamento está fazendo, quais cuidados está tendo com essa pele, já fez alguma cirurgia no rosto, nas pálpebras, na face, né? Quais os cuidados que se tem com essa pele. E depois eu gosto de ter uma expectativa, né? Então, depois de colher todas essas informações e resgatar dela todo esse histórico dessas sobrancelhas, eu gosto de então planejar juntamente com ela quais as expectativas dela frente a essa sobrancelha. Ela gosta de uma sobrancelha fina? Ela gosta de uma sobrancelha grossa? Ela gosta de sobrancelhas volumosas, ela gosta dos fios mais esvoaçantes, ela gosta dos fios mais alinhados, os pelos dela são claros, os pelos são escuros. Então eu busco dela a situação atual da sobrancelha dela, é uma sobrancelha fina, é uma sobrancelha rala, os fios são claros ou só tem falhas. Quais são as expectativas, as necessidades reais das sobrancelhas dela? E depois eu a retiro dela, então, quais as expectativas frente a essa sobrancelha. Então, se ela tem uma sobrancelha fina e me pede uma sobrancelha grossa, eu vou dizer, olha, vai ser um processo mais longo. Não, eu tenho uma sobrancelha fina, eu até gosto do tamanho dela, mas eu acho que ela tem muitas falhas, eu queria mais volume, eu queria que ela fosse mais cheia, que não aparecesse tanto a pele, que aparecesse mais o pelo. Então, isso é importante também na hora de fazer, então, a expectativa, o que ela deseja com as sobrancelhas. E depois eu pergunto, né, exatamente com as palavras dela, o que tu espera nesse tratamento de reconstrução? O que tu deseja para tuas sobrancelhas? O que tu sonha com as tuas sobrancelhas? Como é que tu pensa que as tuas sobrancelhas vão estar daqui a 6 meses? Então, eu também anoto aí as palavras que ela utilizou nesse tratamento. E depois, sim, eu faço a minha avaliação frente àquilo que eu ouvi dela, frente às informações que ela me trouxe, e aí eu passo para um exame físico, né? No exame físico eu vou sim higienizar bem a pele para retirar toda a sujeira e oleosidade, e vou usar um lugar bem iluminado, com bastante luz, para que eu possa visualmente ver qual o potencial de crescimento daquela sobrancelha em específico. O que eu vejo que ali eu consigo trazer um resultado, o que eu vejo que ali, olha, em tal lugar eu tenho bastante fios, mas são fios tão fininhos e tão clarinhos que eles não ficam perceptíveis. Não, nesse local aqui eu já tenho fios mais grossos, mais volumosos. Acontece uma diferença de volume na sobrancelha, então no início da sobrancelha é uma sobrancelha bem volumosa, no final é uma sobrancelha mais ralinha. Isso é bem importante, então, para eu anotar, para eu fazer essas observações. Aqui eu não vejo fio nenhum visualmente.
Eu não consigo enxergar fio nenhum. Será que eu consigo enxergar ósseo? Será que tem algum fio ali na base da pele já querendo sair? Então aí eu passo então para um exame feito com um tricoscópio, que é um aparelho que me dá essa visualização. É um diagnóstico rápido, não invasivo, e eu consigo, através dele, observar principalmente a situação da pele, se é uma pele hidratada, se é uma pele com escamas, se é uma pele que teve uma micro, se eu consigo ver algumas manchas ali naquele local, alguma inflamação, e a situação do pelo. Será que esse pelo não está com as escamas abertas, não está um pelo judiado, um pelo maltratado? Não, tá um pelo bem unido, bem hidratado, bem viscoso, é um pelo robusto, é um pelo mais fraquinho. Aquele local lá que eu não vi pelo nenhum, eu consigo enxergar ósseo, eu consigo enxergar possibilidade de crescimento naquela sobrancelha, eu consigo enxergar naquele local fios fininhos, clarinhos, pequenininhos, consigo enxergar o ósseo já apontando um fio novo para sair. Tudo isso eu consigo visualizar, então, através desse outro exame que é o tricoscópio. E assim a gente consegue mapear, então, as sobrancelhas da cliente. Eu gosto de tirar medidas, eu gosto de fazer um mapeamento. Tiro as primeiras medidas, sim, usando um paquímetro, pegando as medidas exatas dentro da sobrancelha dela, qual é o comprimento da sobrancelha, qual é o ponto alto, a medida do ponto alto, qual a medida da cauda, qual a espessura dessa sobrancelha. Lá no ponto alto é a mesma espessura do ponto inicial, tem alguma diferença entre um ponto e outro? Uma sobrancelha tem uma medida, a outra sobrancelha tem outra medida, ou ela se mantém a mesma medição com o paquímetro entre uma e a outra. Então, tudo isso eu vou planejando e vou anotando na minha ficha de anamnese. E assim eu consigo concluir, então, a situação atual daquela sobrancelha, o que eu estou vendo naquela sobrancelha e quais as formas de tratamento dessa sobrancelha. Aquilo que eu posso fazer para cuidar da pele e do pelo dessa sobrancelha, da minha cliente, aquilo que eu consigo ter um resultado. Aquilo que eu consigo visualizar, que eu consigo planejar um tratamento para as sobrancelhas da minha cliente. Então, eu faço sim uma anamnese, uma conversa, eu faço um exame físico, que eu preciso visualizar com os meus olhos o que eu estou vendo, e eu faço as minhas anotações, frente cor do pelo, espessura, aonde eu vejo que tem mais pelo, aonde eu vejo que não tem pelo. Depois eu passo para um exame com o tricoscópio, que não é invasivo, mas é um diagnóstico bem rápido. Eu gosto de mostrar para a cliente, para ela ver, olha, aqui eu estou vendo o ósseo, aqui olha a situação do teu pelo, olha a situação da tua pele. Demonstrar para ela, porque se ela cortou com tesoura, o formato que fica, olha a pontinha do pelo como ela é mais suave, quando a gente não corta com a tesoura, quando ocorre um corte com tesoura ou um corte químico, olha como fica mais rígido, né? Perde o movimento daquele fio. Tudo isso eu vou conversando com ela e demonstrando para ela o potencial de crescimento dessa sobrancelha. E aí sim eu consigo, frente a isso, frente a todas essas informações que eu coletei, frente a todas essas informações que eu tenho registradas na minha ficha, eu consigo fazer um planejamento de tratamento de reconstrução de sobrancelhas para minha cliente. E aí, como eu tenho todas essas informações, eu consigo dar para ela um tratamento personalizado, porque vai ser específico para ela, para a sobrancelha dela, para a situação que ela tá, para a situação que ela se encontra. E um tratamento exclusivo, porque o tratamento que eu for fazer com ela hoje, eu não vou repetir em outros dias, porque a sobrancelha que se apresenta para mim hoje não vai ser a sobrancelha que virá daqui a 30, 20, 15 dias. Então, tudo isso eu consigo dar para minha cliente um tratamento feito e planejado para ela, para a situação dela. E quando eu domino o tratamento de reconstrução, eu consigo fazer esse planejamento conforme eu vou pegando as informações, eu já consigo mais ou menos organizar o primeiro atendimento de reconstrução de sobrancelhas da minha cliente. Então, isso é um pouco do que eu trabalho dentro do meu espaço, com a ficha de anamnese, a forma que eu uso todas essas informações, a forma que eu faço a aplicação desse atendimento dentro do meu espaço e, acima de tudo, como é que eu consigo os resultados, que essa é a parte mais gratificante, é ver elas respondendo. A minha sobrancelha era uma, agora a minha sobrancelha é outra. Mesmo as que fazem o designer reconstrutivo, elas já comentam. Olha o estado da minha sobrancelha. Olha como eu cheguei aqui, como a minha sobrancelha estava judiada, maltratada.
qual o resultado que a minha sobrancelha está tendo. E esses resultados eu quero que tu tenha nos teus atendimentos. Eu quero que tu perceba da tua cliente esses resultados, que tu veja, que tu visualize na tua cliente resultados excelentes, resultados de qualidade.